Então, meus irmãos, vamos agora à capa da nossa revista. Então, Janaína, quais cores ficam boas para a nossa alma? Pois é, né? Já paramos para pensar sobre isso, né, alguma vez. Vamos descobrir agora com o nosso querido amigo Marcelo Seringue. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Derni. Boa noite, Janaína. Boa noite a todos que estão no chat, a todo o público, a toda a comunidade espírita que acompanha o TV Espírita Nosso Lar. Primeiro, dizer que é uma honra estar aqui junto com vocês, de poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho daquilo que eu posso ajudar em relação à cromoterapia, às cores e tudo mais. Muito bem, Marcelo, e obrigado pela sua paciência de estar aqui nos bastidores aguardando a sua vez de entrar e aos demais também que estão aguardando, porque é uma live especial, né? Uma live onde a gente traz alguns artigos que estão sendo publicados. E quando eu convidei Marcelo Seringue a falar sobre isso aí, é porque ele é terapeuta, trabalha nessa área, e me surpreendeu. E eu costumo dizer, Janaína, eu sou suspeito de falar. Não é porque a gente tem um trabalho que fica dizendo, é tudo bom, é tudo bonito, mas realmente um artigo muito bem elaborado por Marcelo Seringue, está aí na 9ª edição da Revista Espírita Nosso Lar na Biolink, acessem, minimalista, com muitas cores, muita informação, e texto surpreendente, porque muitas pessoas, Marcelo, e aí vai minha primeira pergunta, e daqui a pouco a Janaína faz a pergunta dela, a minha primeira pergunta. Muitas pessoas, por se tratar quais cores ficam boas em nossa alma, aqueles que não conhecem a doutrina espírita, ou mesmo aqueles que estão dentro da doutrina espírita, muitas vezes ficam com aquela interpretação dúbia, e aí vão pular para um lado esotérico, um lado de cromoterapia pura e simplesmente, sem nenhuma fundamentação, mas, para nossa surpresa, o artigo desse nosso querido irmão Marcelo traz nuances bem evidentes do que são as cores que ficam boas na nossa alma. Pode adiantar um pouquinho, Marcelo? Posso. Você sabe que, antes de tudo, né, uma das coisas que me fez chegar nesse ponto de falar a respeito das cores, porque eu sou terapeuta já há muitos anos, né, evidentemente a gente acaba lidando com muitas situações, e claro que pela necessidade, né, dessas situações, você acaba se aprofundando naquilo que você tem como recurso terapêutico, né? Então, além de cromoterapeuta, eu sou psicoterapeuta, trabalho com uma linha mais reencarnacionista, sou constelador também, enfim, trabalho com muitas práticas integrativas, tanto não sei se eu posso, estou me adiantando ou não, mas mostrar que eu sou autor também de livro, do livro Poder das Cores, tá aqui rapidinho para vocês, depois a gente pode falar um pouquinho mais a respeito. E claro que assim, quando a gente fala sobre cores, a gente realmente, né, Dani, a gente liga muito essa questão do esoterismo, da coisa mais mística, mas, na verdade, a gente está falando de uma coisa que é muito mais do que isso, né? Inclusive, eu até comento no meu livro que cor é simplesmente informação, né? Você observa uma cor, aquela cor te passa uma informação. Seja uma informação normal, natural, como uma informação também que pode ser subjetiva, porque cada pessoa ela vai reagir de acordo com a observação que ela tem em relação àquela cor. Né? Então, a gente sabe que, claro, existem padrões, né, muito claros, que, por exemplo, muitas pessoas que observam azul tendem a ficar mais calmas, pessoas que observam vermelho tendem a ficar mais agitadas, mas cada pessoa vai ter algum ponto muito específico, né, muito particular em relação à cor. Então, isso é uma das coisas que eu acho que é bem interessante em relação ao estudo da cromoterapia, para a gente começar a diferenciar que cor não é apenas algo que embora a gente vê no centro espírita lá, né,
algumas cores, como verde, azul, outras cores que alguns centros espíritas gostam de utilizar, outros lugares que não precisam ser lugares religiosos ou que tem alguma doutrina, mas lugares que utilizam as cores num outro sentido, ela não é apenas só um recurso meramente místico, é um recurso que tem todo um fundamento científico, tem todo um fundamento filosófico e também, por que não, ele tem a sua base espiritual, né? Então, dá para a gente navegar por esses três campos quando a gente fala de cores. Então, é bastante interessante. E quando você fez essa pergunta para mim, né, quais cores ficam bem em nossa alma, eu confesso que para poder escrever todo o artigo, eu tive que entrar num processo de meditação. Porque é uma pergunta interessante, né? Qual é a cor que fica bem para a alma da Janaína? Qual é a cor que fica bem para a alma do Derni? Qual é a cor que fica bem para a sua alma, você que está assistindo a gente? Então, fica aquela pergunta, porque cada um tem uma preferência de uma cor, né? E aí, claro que vai entrar aquelas questões de quando a gente olha para uma pessoa e a gente sabe que no Espiritismo a gente tem muito essas facilidades de percepções extrasensoriais, de ver a pessoa, observar que, nossa, aquela pessoa parece ter uma cor dourada em volta dela, nossa, naquele trabalho espiritual eu vi uma cor muito verde acontecendo. Por isso, evidentemente, que as pessoas ligam essa questão muito espiritual, muito místico, muito esotérico, mas que a gente percebe que as cores elas estão presentes em todos os níveis, em todos os campos. Então, não é só meramente um trabalho terapêutico, é muito mais do que isso. E no livro, evidentemente, eu falo um pouquinho também sobre essas outras possibilidades, como, por exemplo, falar das cores do autoconhecimento, né? A gente saber que uma cor pode nos dizer um pouco sobre nós, quando a gente veste, né, roupas com determinadas cores, aquilo diz muito sobre o que a pessoa está naquele momento. Então, são sinais, são informações que podem ajudar o terapeuta e pode ajudar até a pessoa a fazer um trabalho de mudança, né, um trabalho de transformação baseado nessas observações. Até porque as pessoas se vestem e usam cores sem ter percepção do significado daquela cor. Mas quando ela começa a perceber isso, ela então entende um pouco sobre ela. E também entende sobre coisas que ela pode se transformar, que ela pode se modificar, vamos dizer assim. Janaína, alguma colocação para o nosso querido irmão? É muito interessante isso que o Marcelo falou agora, porque incide justamente na pergunta, né, que despertou a minha curiosidade sobre esse tema. É justamente assim que as cores elas guardam, né, informação sobre cada pessoa, né? Essa questão que eu queria trazer, quer dizer, elas podem, né, representar uma ferramenta de autoconhecimento, e aí você já respondeu, né, que sim, e aí ela possibilita, na verdade, né, Marcelo, um entendimento energético, né? E aí eu faço essa pergunta. Então, elas não são estáticas, né? Elas podem ser variáveis, né? Essas cores, porque elas permitem justamente esse autoconhecimento. Eu queria que você comentasse alguma coisa nesse nível ainda, que eu achei muito interessante essa Sim, abordagem. sim. A gente, a todo momento, nós passamos por situações, passamos por momentos que podem ser bons, podem não ser tão bons. E claro que toda essa situação muda o nosso estado energético, né? Como você bem disse. E quando a gente muda o nosso estado energético, quando a gente está bem, né, a gente pode ter ali uma vibração de uma frequência que seja de acordo com aquele estado psicoemocional em que eu me encontro, né? Então, se eu estou muito em paz, se eu estou muito tranquilo, pode ser até que algumas pessoas observem em você uma energia que está ali numa frequência muito mais do azul. Ao passo em que você, de repente, é uma pessoa que naquele momento da sua vida está muito voltada às questões da terra, a gente muitas vezes fala, né, uma pessoa talvez muito materialista, mas uma pessoa muito voltada a essas questões aqui né, terrenas, a gente pode perceber cores mais fortes, como vermelho, laranja, então a pessoa pode estar vibrando isso. Claro que tudo isso nós também procuramos entender as situações em que a pessoa vive. Muitas vezes a pessoa pode estar num momento de depressão, um momento de tristeza ou de medo. A gente vai perceber que essa densidade energética ela vai trazer colorações mais escuras
e muitas vezes também pode dar um aspecto mais cinzento, né, daquilo que a pessoa está vibrando. Então, todas essas características, todas essas situações, elas mostram como nós estamos, e isso serve para que a gente também entenda as nossas emoções, os nossos pensamentos, o que nós estamos vibrando naquele momento, como eu estou lidando com as questões. E as cores, da mesma forma que elas podem dar esses sinais, né, mostrar um pouco como nós estamos, ela pode também nos mostrar caminhos que a gente pode fazer, né? Então, por exemplo, se eu estou uma pessoa muito voltada às questões da Terra e eu preciso buscar um equilíbrio em relação a isso, eu posso buscar cores que possam amenizar essa situação, né? Nós tivemos há pouco uma das pessoas que relatou no chat com relação à sua questão de depressão, né? Que inclusive é uma coisa bastante séria. Eu sempre recomendo o seguinte: usa o laranja, porque é uma cor que te traz um pouco mais de alegria, te tira um pouco dessa depressão, sabe? E te faz você olhar para as coisas com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de ousadia, e te tira um pouco dessa coisa do medo. Então, essa até é uma dica que eu sempre dou para pessoas que são depressivas, né? Porque você quebra aquela energia. O depressivo, ele tem questões energéticas que são preocupantes, e claro, a gente está falando aqui de conhecimentos relacionados à doutrina espírita, a gente sabe, evidentemente, que pode acontecer de ter uma situação de obsessão, né, ou uma influência psíquica, e a cor laranja te ajuda a você quebrar um pouco dessa energia, e claro, você pode depois, entendendo todo esse processo, se trabalhar como pessoa, como ser humano, até porque, se esse obsessor apareceu, é porque existe uma atração energética e você precisa, evidentemente, de mudar isso para que você não atraia novamente, né, um espírito que está perdido, muitas vezes está precisando de ajuda. Né? Então, esse é um exemplo que eu dou para que as pessoas entendam, né, que as cores elas podem nos dar os sinais de como nós estamos e também pode nos dar um indicativo para onde a gente pode ir, qual o melhor caminho que a gente deve buscar, né? Um outro exemplo, né, só para ser rapidinho, de repente eu estou num estado, como eu falei, um estado depressivo, um estado em que eu tenho muita apatia, eu posso buscar uma forma de transmutar essa energia usando violeta, por exemplo, né? Então são dicas, são coisas que ajudam bastante nesse processo de busca de mudança mesmo da nossa energia. Muito interessante, viu, esse tema. E vocês vão se surpreender com o artigo de Marcelo, realmente inspirador, porque ele trata muito bem e faz colocações bem pertinentes sobre esse tema nesse artigo. Eu digo que eu sou suspeito realmente de falar, mas gratidão, viu, Marcelo? O seu artigo está muito bem feito, está lá à disposição para todos que quiserem ler, na Biolink, e também no livro ao qual ele apresentou para vocês aí, para acompanhar o trabalho dele e entender melhor esta questão. Janaína tocou num ponto interessante, fez a pergunta para Marcelo, e ele também fez suas colocações, mas olha que interessante. Será que a gente ainda está com aquela mentalidade que o átomo, né, é a menor partícula da matéria? Nós estamos no século XXI, meus irmãos. A energia, matéria, energia condensada significa que a luz, que tem luz, a vibração da matéria, a matéria vibra como energia condensada, e a luz tem vibrações. Então, vai depender das nossas vibrações, com toda certeza que a coloração será compatível. E uma frase que eu vou aqui revelar de primeira mão, que o Marcelo deixa lá na revista, que eu achei bem inspirador, e até destaquei lá, quando ele fala que todas as cores ficam bem para a nossa alma. Gratidão, meu irmão, pela sua participação, pela paciência, pela sua devoção e pelo seu empenho nesse tema. A nossa querida irmã Rosana Viana, ela fala interessante esse tema, e depois ainda diz, estou curiosa. E a gente aproveita e manda um abraço aí para a Rosana Viana, que ela também está com um artigo na revista intitulado A Sementinha Temerosa, é uma espécie de parábola moderna inspirada na parábola do semeador, e Rosana Viana está lá com esse material, e se ela puder, pode entrar aqui e falar um pouquinho sobre esse trabalho dela, viu? Muito interessante. Então, veja que tem muitos bons artigos
na revista para serem mostrados. Então, gratidão, meu amigo, de coração, não temos palavras para te agradecer. Bom, Daniel, que eu tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui junto com o teu público, né, o público da TV Espírita Nosso Lar. Agradecer a Janaína pelas perguntas. E estou sempre à disposição. Eu convido também a todos que estão aqui com a gente de acompanhar a revista. Ela está sensacional. E dar os parabéns a você, Dani, pelo teu empenho, tua dedicação com esse trabalho que tem sido encaminhado para muitas pessoas que precisam, né? E, como eu digo, né, a espiritualidade nos mostra as cores que a gente precisa para a gente melhorar cada dia, cada vez mais. Então, quanto a gente mais se sintonizar a espiritualidade, mais a gente vai conseguir encontrar a melhor cor que vai nos ajudar a gente ser uma pessoa melhor cada dia. Então, meu muito obrigado de coração. Desejo a vocês todos muita luz, muita paz. Gratidão. Seu microfone está ligado, Janaína. Gratidão. Mais uma vez também remete ao tema ecologia, né, Débora? Quanto colorido existe na nossa natureza, né, que nos permite vibrar, né, nessa miríade aí de cores e tons, né, que a natureza nos proporciona.